Aleluia, aleluia. Jesus, Jesus. Oh Senhor, nós entronizamos o Teu nome nessa manhã, porque o Senhor é digno de ser adorado, Pai. O Senhor é digno de ser entronizado em nosso meio. Nós clamamos o Teu nome e declaramos que Tu és Senhor, Senhor da nossa vida, da nossa casa. Tu és Senhor da nossa cidade. Tu és Senhor desta nação. Nos levantamos, Senhor, para declarar que Tu és Rei e que a Tua voz ela ecoa, Pai, sobre os quatro cantos dessa terra. O Teu Espírito é vivo, vivo, e ainda há de brilhar sobre nós a Tua luz. Por isso declaramos: vem Jesus, vem, vem Jesus, vem Jesus. Abre os teus lábios aí na tua casa e comece a entronizar o nome do Senhor. Declare que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é digno de ser adorado. Exalte a Jesus, a Jesus, a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Shalom. Obrigado, que o Senhor continue a se manifestar na tua vida nesse tempo. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui hoje. Pode continuar aqui, meu irmão, tem problema? Eu sou meio musical. E é muito bom a gente poder estar nesse lugar. Eu agradeci a Deus ali, antes de subir aqui, dizendo para o Senhor: obrigado por poder Te adorar, obrigado por poder saber que o Senhor está cuidando de nós, das nossas vidas. Talvez você esteja sentindo falta de estar aqui, nesse lugar. Mas um dia a minha esposa pregou sobre a diferença do perto e do longe. A gente às vezes pode estar perto e ao mesmo tempo longe. Também ao contrário, a gente às vezes está longe, mas consegue estar perto. Isso é o que Deus está fazendo nesses dias. Pode parecer que você esteja longe, mas pelo Espírito Santo, eu creio que nós estamos perto. Estamos conectados, unidos por esse Espírito vivo. Amém? Nós estamos, como o pastor Vanderson diz, prorrogando aí esses dias de quarentena, de isolamento, dias desafiadores para todos, principalmente pela nossa nação. E eu acredito que na tua casa também você esteja passando por um momento diferente. Eu jamais imaginaria que um ano depois eu estaria aqui mais uma vez ministrando a palavra no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão isoladas. E nós celebramos Pêssar, sexta-feira. Nós podemos entender, pelo meio do Espírito, que nós estamos vivendo um novo caminho no Senhor. O sangue de Cristo, Ele é poderoso, e Ele está sobre nós. E também nós estamos no mês em que, exponencialmente, a graça do Senhor, ela está sobre nós. E é sobre essa graça que eu quero conversar com você nesses próximos minutos. Eu não sei se você está deitado aí na tua cama e nem tomou o teu café da manhã. Eu não sei se você está num carro, eu não sei onde você está, eu não consigo te ver. Mas eu queria que você pudesse colocar o teu coração diante do Senhor. Porque eu sei que nesses minutos o Espírito Santo, Ele há de fazer algo na tua vida. Nós vamos falar hoje sobre uma jornada na graça. Isso mesmo, um caminho na graça de Deus. Como encontrar a graça de Deus, o favor, a presença dEle no caminho.
E talvez esse seja o teu questionamento nesses dias. Como que eu posso encontrar Deus? Como eu posso me mover em Deus nesses dias? E o que eu quero conversar com você, primeiramente, é te perguntando, quantos planos você talvez tenha feito para esse mês de março, para esse mês de abril que vai se iniciar? Eu conversava com a minha sogra sobre Campos do Jordão, uma cidade turística, que se preparou para a Páscoa. Quantos ovos de Páscoa as fábricas de chocolates não devem ter feito, né? Sem contar as empresas grandes, sem contar as indústrias, porque eles se planejaram, eles colocaram ali os teus sonhos, colocaram ali os teus desejos. E você também deve ter planejado ou está planejando muita coisa. E a gente se vê nesse momento talvez tão fechado, tão limitado a ver alguma coisa acontecer. Parece que as respostas de Deus, elas não estão vindo. Mas eu queria te dizer que as respostas mais fáceis, elas demonstram uma falta de fé. Sabe quando você está andando no teu carro, você coloca aquele GPS lá, e aí de repente você está andando e ele começa a recalcular, faz aquela rota lá, ele recalculando rota, e aí você olha e você vê que você passou já 3 entradas daquela, aí você, meu Deus, por que eu perdi esse tempo? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele não quer apenas te livrar nesse tempo, mas o Senhor, Ele quer definir a tua vida. Grave isso. Não é apenas de livramento que Deus se move sobre a terra, mas Deus está estabelecendo um novo tempo sobre a terra, para que eu e você possamos nos definir. Definição. Nós estamos vivendo uma segunda onda de pandemia no Brasil. Se falam até em terceira onda em outros países. A verdade é que o que Deus está querendo de nós é crescimento. Nós precisamos aprender algo nesse tempo. Por isso eu quero convidar você a orar comigo agora, para que o Senhor possa falar ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, onde os teus filhos estiverem, onde, Pai, esse sinal, essa conexão, essa imagem, esse som alcançar, que o teu Espírito se manifeste, Jesus. Seja numa casa, no hospital, por onde for, nós pedimos agora, Pai, fala com a gente, fala com as famílias, fala com os filhos teus, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te convidar comigo agora a nós lermos uma passagem que está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, e eu quero ler com você. A partir do verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em teu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E aí no verso 38 diz assim: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jairo, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. E então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que lhe saíssem
tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Amém? É muito importante a gente entender, compreender um pouquinho do início dessa passagem. A gente está falando de Jairo, que tinha uma menina doente, e a gente está falando de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Um pouquinho antes dessa história acontecer, Jesus ele está passando ali, e ele expulsa o demônio de um gadareno, cidade de Gadara. Olha que interessante, Jesus havia expulsado o demônio de um homem, ou seja, um milagre acabava de acontecer, e então Jesus continuava a andar, e ele foi para a região do mar. Havia um ambiente de milagre, havia um ambiente da manifestação sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para você que aonde você está agora, existe um ambiente de milagre, existe um ambiente de manifestação do sobrenatural de Deus. E se você não está sentindo, e se você não está conseguindo ver, eu quero dizer, e eu oro agora, Pai, que o ambiente de cada casa agora seja transformado, que a tua presença invada cada casa, invada cada hospital. Eu declaro, Pai, que o ambiente onde nós estamos é transformado pela tua presença. Amém? Então é nesse ambiente que Jesus começa a nos mostrar uma jornada, a nos mostrar um caminho. Porque muitas vezes a gente não está entendendo o nosso processo de fé, e por isso a gente perde a presença de Jesus. Quando nós começamos a questionar o Senhor, o porquê que isso está acontecendo, quando nós começamos a duvidar, ou até mesmo a abandonar a nossa fé, a presença de Jesus, ela começa a se retirar de nós. Queridos, existe uma atmosfera de incredulidade nesses dias. As pessoas estão deixando de crer. As pessoas estão abrindo mão daquilo que é mais precioso, daquilo que é mais poderoso, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Pastor, mas são grandes as perdas, o choro, a dor, a falência, a decepção. Eu sei que você tem sentido dores, eu tenho sentido dores, mas ainda assim, se houver em nós uma porção de fé, Jesus vai se aproximar. Talita cumi, levanta-te. É isso que o Senhor está dizendo hoje para nós, nessa manhã. Levanta-te. Nessa região de morte, nessas ruas, nesses lugares onde você tem passado, o Senhor está dizendo: levanta-te, levanta-te. Eu gosto muito de falar com Deus de manhã, e hoje pela manhã eu estava ouvindo uma canção, adorando ao Senhor. Estava na cozinha da minha casa, e me veio a impressão do Espírito dos dias, dos domingos de manhã, que eu ia para o Imersão. Você que não é do MCI, o Imersão é um retiro que a gente faz a cada 3 meses, onde a gente fica ali imerso na presença do Senhor, e ali o Senhor transforma as nossas vidas, e eu tenho, pela graça de Deus, o privilégio de buscar o Espírito Santo com essas pessoas que estão no retiro, muitas das vezes, e me veio essa impressão no meu espírito, dessa presença da manhã do Senhor. Eu estava pelo carro, vindo, e me vinha no espírito, essa misericórdia de Deus se renovando sobre nós, e Deus falando no meu ouvido, que o Espírito Santo, Ele continua se manifestando, Ele continua tocando as nossas vidas. Eu não sei se você foi marcado por Deus um dia, se um dia você se jogou no chão, se um dia você chorou, se um dia você se prostrou, se um dia você ficou largado chorando, eu não sei.
Mas eu sei que um dia Jesus tocou você, ou está te tocando agora, e Ele nunca vai deixar de se manifestar, basta você querer. Eu te digo que essa atmosfera da presença do Senhor, ela é palpável. Eu sinto o Espírito Santo nessa manhã, e Ele está falando conosco. Ele está vivo, vivo. Nós estamos falando aqui de duas histórias que se encontram em um caminho, duas vidas, duas dores, dois anseios. E você vê de um lado Jairo, que tinha uma filha que estava doente, um homem que tinha um alto cargo, um homem que era do alto escalão, e ele se aproxima de Jesus, e ele revela a sua dor para Jesus. Deixa eu te falar, quando a gente mostra as nossas fraquezas para Deus, a atenção de Jesus é atraída. Quando a gente reconhece quais são as nossas fraquezas, Jesus se aproxima. Eu me lembro, ó. Sexta-feira eu estava no meu quarto, a Marília na sala, a Isabela dormindo no quarto. É uma cama de casal que fica no outro quarto, e ela estava em cima dessa cama. Eu não vi que ela tinha dormido, nem a minha esposa. E eu estou deitado, daqui a pouco eu ouço. Aí vem aquele segundo de pausa, né? Que seja o vizinho, que seja de baixo. E aí vem aquele berro. Dei um pulo da cama, quando eu vi a minha esposa já vindo pela sala, a gente correu no quarto. A Isabela havia caído no chão. E é muito interessante você pensar isso. Porque o grito dela, a dor dela, o saber que ela estava caída, que ela estava precisando, ela fez com que eu, pai, mãe, a gente corresse para acudir. Isso, né, depois que passou, eu comecei a falar com Deus e a entender isso, que não é o meu talento, que não é aquilo que eu tenho feito, não é a minha performance, não são as coisas que eu estou alcançando, não. Mas todas as vezes que eu estou dependendo, que eu reconheço que eu preciso do Senhor, então no meu grito de socorro, o pai se aproxima do filho. Essa é a maior estação que Deus está nos dando, para que a gente possa se aproximar dEle. Talvez não exista uma pessoa nessa terra que não saiba de um vírus. Deus está fazendo com que a gente atraia a sua presença. E o mais importante dessa história aqui é que Jesus não está agindo através de nós apenas, mas Jesus está se movimentando ao nosso redor. E é aqui que essas duas histórias elas começam a se encontrar. É nesse momento que eu te digo que a sua história ela vai se encontrar com algo. Olha que interessante. Diante da dor de Jairo, havia uma mulher com um fluxo de sangue, que na cultura judaica, essa mulher ela era expulsa do arraial quando ela estava, né, nesse período, e ela não podia tocar em nada, ela ficava isolada, porque dela estava saindo impureza. Todas as vezes que a mulher entrava nesse processo, ela tinha que se afastar, nada ela podia tocar, as pessoas não podiam ser tocadas por ela. Ela tinha algo recorrente, ela tinha uma doença que era recorrente. Deixa eu te perguntar nessa manhã, quais são as dores, quais são as dificuldades que você está escondendo? Uma mulher que passou uma década escondendo algo, talvez esse seja o momento em que Deus quer te mostrar
aquilo que você está escondendo. Aquilo que faz você adoecer, aquilo que dói dentro de você. E como então, diante de um cenário como esse, entendendo que Jesus quer que a gente coloque isso para fora, eu quero te dizer uma coisa. Primeiramente, você precisa enfrentar a multidão. Enfrentar a multidão. Aquela mulher, ela enfrentou algo. Ela saiu da sua própria casa. A gente costuma dizer, que a voz do povo é a voz de Deus. Mas não é isso que a história diz. Na história a gente vê que a voz do povo, ela pede quem? Ela pede Barrabás. Na história a gente vê que a voz do povo está pedindo o bezerro de ouro. Na história a gente vê que o povo quer voltar para a escravidão. Por isso a voz do povo não é a voz de Deus. E você precisa vencer a multidão. Você precisa vencer a dor dos homens. Você precisa vencer a rejeição, a não aceitação. Você precisa quebrar a lei da religião. Quantas vezes a nossa religião, ela nos afasta de Deus? Quantas vezes os nossos rituais, eles nos afastam de Deus? Só que Jesus, e a gente celebrou isso na Páscoa, Jesus, Ele não era acessível, mas pela obra da cruz, Jesus se tornou acessível para todos nós. A palavra não existia, mas o verbo se fez carne, e a palavra do Senhor, ela se tornou acessível para nós. Oh, Jesus! Se aquela mulher, ela fosse descoberta, ela poderia ser morta. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, pela força do amor de Deus, nós conseguimos romper. O caminho da graça é um caminho de rompimento. Quando eu tiro as estruturas da religiosidade, eu consigo encontrar o Senhor. Deixa eu te dizer, que nessa manhã, a multidão, ela venha se desfazer, para que você entre na presença do Senhor. Quais são as notícias que a multidão tem colocado? Já se passou de 300 mil mortes, vamos chegar a não sei quantas mil. Os números, 24 horas por dia, a multidão está apavorada, a multidão está dizendo que vão morrer, a multidão está dizendo que nada vai acontecer, a multidão está dizendo que vai faltar dinheiro, que vai faltar comida, que vai faltar muita coisa. Vá contra a multidão, passe as fases da rejeição, daquilo que está dentro escondido, e avance para o Senhor. Uma outra estratégia que Deus nos dá no caminho da graça é enfrentar a tradição. Como assim, Samir, enfrentar a tradição? Um dia eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que diz assim: é hora de construirmos o futuro é hora de perturbarmos o presente para mudarmos o futuro. Nós temos a chave para transformar o agora. A curva que você fizer agora, incompreensível aos homens, ela vai mudar o futuro. Como que um homem, 100 anos, martelando para construir um barco,
sem ter sinal de chuva, fora da curva, fazendo algo incompreensível, contrário à multidão, mas ele fazia algo que alcançava os céus. Você tem autoridade, preste atenção, você tem autoridade para derrubar qualquer fundamento que não tenha Jesus Cristo. Ao andar por uma rua, ao ouvir uma notícia, você tem autoridade para trazer o fundamento que é a rocha, que é a vida. Você derruba tradições. Você pode enfrentar hoje aquilo que está separando os homens de Deus. Sabe como que a palavra cristão apareceu na Bíblia? Paulo e Barnabé, eles estavam pregando em Antioquia. E sabe o que é que eles pregavam? Bondade, piedade, temor e fé. Bondade, piedade, temor e fé. E ao viver isso, aparece então a palavra dizendo que eles eram pequenos cristos. Derrame bondade, derrame temor ao Senhor, temor à presença, temor ao nome do Senhor Jesus. Acredite. E uma outra coisa que a gente encontra no caminho da graça, sabe o que é? É a fé. A fé, ela modela o nosso pensamento. Como assim, Samir? A gente aprende que a fé, que o pensamento, ele está relacionado com a nossa ação. Eu faço algo da maneira como eu penso. Agora, antes de eu pensar, existe algo que se chama fé. E Paulo falava isso. Todavia tenhamos o mesmo espírito de fé, para que a gente possa falar e as coisas serem criadas. Ou seja, pelo espírito da fé, nós pensamos, e pensando nós falamos, e as nossas palavras pela fé no espírito, elas têm poder de criar algo, de transformar algo. Eu achava que essa mulher com fluxo de sangue, ela era curada no momento que ela tocava Jesus. Eu acho que você também pensa como eu. Ela curou na hora que ela tocou. Mas se você for ler o verso 28, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Porque a palavra fala no verso 28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que a gente entende nessa manhã, é que ao pensar, pelo espírito da fé, eu pensei que se eu tocar eu serei curada. Naquele momento a cura já estava estabelecida no reino dos céus. Então eu quero te dizer que talvez você hoje não consiga mudar muita coisa. Talvez a gente não consiga mudar o cenário de hoje. Mas eu quero te dizer que hoje você pode pensar pelo espírito da fé, que a vida há de prevalecer sobre a terra. Você pode pensar que a tua família, ela vai sair no final, ela vai chegar, a tua vida, as tuas promessas, o teu filho, a eternidade, tudo isso eu penso vai acontecer. Romanos 12 nos diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas que nós devemos sermos transformados pela renovação do quê? Da nossa mente,
para que a gente possa provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja, você não pode se conformar com este mundo. Igreja, você não pode se conformar com o que está acontecendo. Nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos por meio do Espírito da fé. Nessa manhã, eu declaro que a tua mente ela é renovada. E que você recebe uma transformação nos teus pensamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ouvi uma história esses dias, que aconteceu em 2012, de um homem chamado Gilad Shalit, um israelense, que foi preso, foi levado pelos palestinos, foi levado embora. Só que Israel, ele tinha 1027 soldados da Palestina, mas um soldado de Israel estava preso na Palestina. E é tão interessante que essa história ela é real. E ela fala que alguns brasileiros estiveram em Jerusalém, e eles começaram a orar por esse jovem, por esse soldado. Final da história, para resumir, Israel devolve 1027 soldados para resgatar apenas um. A vida de um é mais preciosa do que 1027. Porque uma única pessoa é tão preciosa assim. Você já parou para pensar que quando Deus criou, lá em Gênesis 2 e 3, quando Ele olha para o mar e cria peixes, Ele não cria um peixe, Ele cria sardinha, salmão, não é? Lambari, camarão, vai criando tanta coisa, baleias, golfinhos. Quando Deus olha para as montanhas, Ele vai criando árvores, não uma única árvore, mas Ele cria várias árvores, eucaliptos, pinhos, tanta madeira diferente. E assim Deus vai criando coisas diferentes, plantas, uma diferente da outra, uma com uma cor diferente da outra. Mas é muito engraçado, porque quando chega no homem, Deus faz um único homem. Ele não faz vários. Por quê? Porque Deus está nos ensinando. E Jesus nos diz isso, que uma vida, ela vale mais do que o mundo inteiro. O olhar de Jesus para você é único. O olhar de Jesus para a sua casa é único. Por isso que o poder de Deus, ele vem antes de você querer. A glória de Deus, ela já está sobre os céus do Brasil. Muito antes de eu querer, a glória de Deus está sobre os céus da minha casa, sobre os céus de São José dos Campos, de São Paulo, de Goiânia, de Café da Linha, de Campos do Jordão, de todas as cidades dessa terra. A sua capacidade de fazer algo nos céus, ela vem muito antes de você se dispor a fazer, porque você é único. Por isso que a cura, ela vem muito antes de você tocar. A cura para qualquer vírus, ela vem muito antes de uma vacina existir. Porque Jesus vive. A minha pergunta para você é: quais são os teus pensamentos nessa manhã? O que é que você tem pensado nos últimos dias? Te digo mais,
Você já perguntou para Deus quais são os pensamentos dele ao seu respeito? Eu quero te dizer, se você parar um segundinho para ouvir o que Deus pensa sobre você, vai ser uma enxurrada de amor. Porque Deus te vê único, cheio de qualidades, cheio de poder, de capacidade, de dons. Deus te vê belo e perfeito. Deus te vê puro. Deus te vê santo. Deus te vê como leão. Deus te vê como cordeiro. Deus ama unicamente a tua vida. Deus te vê como ninguém vê. E eu queria ler com você agora 2 versos, que está lá nesse mesmo capítulo 5 de Marcos, o verso 34 e o verso 35. Olha o que diz. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Preste atenção. Quando Jairo se abre para Jesus, Jesus cria então um movimento sobre a terra. Ele começa a se movimentar. E é tão interessante aqui, que no movimento de Jesus pela vida de Jairo, uma mulher recebe a cura. E por uma mulher receber a cura, a filha de Jairo morre. A sua dor hoje, ela pode estar sendo a cura de alguém. Você não consegue mensurar o quanto a tua luta, o quanto a tua guerra de hoje, ela está produzindo ao seu redor de cura. O teu louvor hoje com lágrimas, com dor, ele está transformando alguém em algum lugar da terra. Talvez algo esteja doendo dentro de você, e você sabe o quanto isso dói. Mas você não imagina o quanto isso está tocando alguém. E foi assim que o que aconteceu com Jairo. Eu não sei se você já leu esse livro, Torturados por Amor a Cristo. Richard Wurmbrand tem esse livro na internet em PDF, que ele é muito antigo. E esse Torturados por Amor a Cristo, ele fala da época do comunismo na Romênia. E ele fala que as pessoas foram levadas presas, e esse Richard, ele foi considerado o Paulo da época, o apóstolo Paulo. E chegou um momento em que eles iam ser levados para um lago congelado, né, a água congelada. E eles iam ser levados lá. Os comunistas faziam isso. Eles deixavam a pessoa no gelo, tirava e aquecia e colocava no gelo, e assim elas iam sendo torturadas. E o livro fala de como aquelas pessoas buscavam a Jesus no meio da perseguição, no meio da morte. E chegou o momento que eles estavam sendo levados para esse lago, porque eles iam ser mortos ali. E o livro ele começa a falar que no caminho, esses soldados começaram a cantar. Sabe aqueles cânticos antigos? Que é isso? Como que é? Sou feliz com Jesus, se paz amar. Olha só, um pastor cantando logo cedo, Jesus, desafinado. Eles cantando louvores, sabe lá? Aqueles louvores antigos. E no meio do caminho, indo para a morte assim, ouvindo a voz daqueles homens que cantavam, ele fala que 2 soldados se prostraram no chão
e falaram que essa voz era a voz de Deus. E eles aceitaram Jesus, e eles se colocaram como primeiros naquela fila, e eles se jogaram, entregando a sua vida, porque sabiam que alguém havia morrido por eles, e que eles estariam já vivendo com Cristo eternamente. A sua dor hoje, ela está trazendo cura para alguém. Quantos hoje do nosso meio que você conhece que estão nesse momento entubados? Quantos nesse momento estão passando por um momento de indecisão, de angústia? Quantos na sua família hoje estão com diagnóstico, estão sem dinheiro, estão precisando de alguma coisa, de um auxílio, de um abraço? Deixa eu te dizer, esse momento que nós estamos passando hoje, ele vai criar um caminho de mudança na nossa história, ele vai criar um caminho de mudança na nossa nação. Nós precisamos crer, nós precisamos continuar crendo em fé. A gente não vê as notícias de quantos estão sendo curados, quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que estavam numa UTI, e que já comprometidas receberam o fôlego de vida. Ou quantas pessoas morrendo, elas estavam dizendo Maranata, como eu ouvi esses dias. Um dia Jesus estava pregando, gente, e os discípulos estavam lá no meio do barco e não pegava nada. E Jesus então falou: sai, deixa eu entrar nesse barco aqui. E no meio daquele barco, daquela frustração, daquele ambiente tão infrutífero, tão doloroso para aqueles homens, que só o pescador sabe o que é não conseguir. A palavra fala que Jesus se posicionou ali, e quando ele foi falando, a multidão foi sendo alcançada, porque aquele barco se tornou um púlpito. A dor desses dias, ela precisa se tornar um púlpito para você. A dor de hoje, ela é a nossa esperança de amanhã. A dor de Jesus por nós, nos deu vida hoje. Na sua dor, na dor de Jairo, Jesus disse: sua filha não está morta. Sabe o que as pessoas fizeram? As pessoas riram de Jesus. Essa risada aqui de Jesus, para Jesus, é aquela mesma risada de Sara, já na sua idade avançada, não crendo o que Deus tinha para o futuro dela. Talvez muitos de nós estamos dando risadas por não compreender a dimensão do poder de Deus sobre a terra. Mas Jairo suportou a dor de ouvir que talvez a tua filha estivesse morta. Mas muito mais do que isso, Jairo suportou o tempo da cura da sua filha. E é tão interessante, porque Jesus, ele entra no quarto daquela família. Ele puxa a mãe e o pai, puxa os discípulos e entram ali. Pedro, Tiago, João, os três. E o mais interessante aqui é que aquela menina, ela não precisava mais de cura, mas naquele momento ela precisava de uma ressurreição. Quanto mais nós sacrificamos a Jesus, quanto mais nós suportamos as estações, muito mais será o poder de glória sobre as nossas vidas. Porque como é que a palavra diz? Os nossos momentâneos, não é? As nossas dores momentâneas,
elas estão produzindo em nós o quê? Os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo o quê? Estão produzindo um peso de glória. Talita cumi, levanta-te, menina, levanta-te. Eu te digo nessa manhã, levanta-te onde você está. Quem é esse que até os mortos ouvem a sua voz? Diga para mim, quem é esse que os mares, que os ventos obedecem? Quem é esse que coloca as estrelas no firmamento? Quem é esse que chama cada uma delas pelo nome? Não despreze as dores, não despreze a estação que você está passando. Eles entram com Jesus no quarto. Preste atenção comigo agora. E é tão interessante, porque quando Jesus vai quando Ele vai fazer com que aquela menina viva, quando Jesus vai manifestar a ressurreição, o que Ele faz? Ele segura nas mãos daquela menina. O que Jesus quer fazer nesses dias é segurar nas nossas mãos. E eu começo a pensar agora, porque mais uma vez Deus está deixando a gente dentro das nossas casas. E se você hoje decidir revelar as tuas fraquezas, as tuas dores para Jesus nessa manhã, se você chamar a tua filha, o teu marido, o teu filho, se você der as mãos a eles, e se você chamar Jesus agora, eu quero te dizer que Ele vai segurar nas suas mãos. Ele vai absorver o espírito de morte que possa estar pairando por qualquer ambiente. E pela autoridade que há nele, Jesus, pelo Espírito da fé, a ressurreição vai se manifestar. A graça, o favor de Deus, Ele vai alcançar o teu caminho, Ele vai alcançar a tua história. Deixa eu te dizer, a pandemia, ela não vai destruir a voz de Deus. Nenhum vírus pode destruir a promessa do Senhor sobre a nossa nação. Eu te digo, não se curve diante de um vírus, não se curve diante de uma notícia, mas se levante, Talita cuma, o Senhor é maior que qualquer vírus, é maior do que qualquer diagnóstico, é maior do que as nossas emoções. Jesus se importa com tudo aquilo que Ele cria, tudo. Se já se passaram de 300 mil mortes, Jesus se preocupa com 300 mil pessoas, com a família de 300 mil pessoas. O que eu quero te convidar agora na tua casa é a escutar os céus. A escutar os céus. Nós vamos entrar em adoração agora por um período. E eu quero te convidar, aonde você está, do jeito que você está aí, a se permitir, com que o Espírito Santo, Ele atravesse essa conexão aqui, ó, e Ele toque na tua vida, Ele toque no teu coração. Preste atenção, a graça de Deus, ela vai de encontro a tudo aquilo que você está passando. E se você está com alguém aí do teu lado, a tua esposa, se está ali na cozinha, chama junto, se aproxima agora dessas pessoas, chama teus filhos na cama, onde você estiver. Esse é o seu arraial, querido. Se ajunte aí com aquilo que é mais precioso, que Deus está cuidando. Os mortos não louvam, mas os vivos louvam.
Se você tivesse compreensão, se você tivesse o entendimento do que é o poder de Jesus, do que é a força do Espírito Santo, Jeová Sabaote, o Deus da guerra, Ele se levanta para guerrear aquilo que nós estamos querendo vencer sozinhos. Ele está se levantando agora. Põe a mão no teu coração e revele para Jesus as tuas dores. Revele para Jesus as tuas frustrações, querido. Revele os teus erros. Revele o que está doendo dentro de você. Conta para Jesus. Fala para Ele. Jeová Sabaote, eu te peço, se levanta. O Deus da guerra se levanta sobre as nossas vidas. Deus da guerra, Deus dos exércitos, se levante nessa hora. Xararababaxê. Presta atenção. Há um movimento de Jesus nessa manhã. Jesus está se movimentando. Diante do seu clamor, Jesus está se movendo. Você está atraindo Jesus. Eu queria pôr a mão agora sobre você. Não dá, eu sei. Mas você pode escrever o que você está precisando aí. Você pode pegar nesse chat aí e colocar nesse chat qual é o teu pedido de oração. É por alguém, é por essa nação. Qual é o desejo teu? O que é que está doendo no teu coração? Escreve aí. Essa igreja, ela tem intercessores que estão assistindo esse culto agora. E a partir desse momento, a igreja está se movendo para orar pelos teus pedidos. Eu não sei quais são os intercessores que estão online, mas eu sei que existem. Comece a escrever. O Deus da guerra se levantou. Ele está aqui. Presta atenção. Se você está distante de Jesus, se há muito tempo você não sente Jesus, se você nem conhece essa força, esse poder, escreve aí que você quer Jesus, que você o aceita no teu coração, que você renova a tua fé nele. Diga isso aí. A igreja está aqui orando por você. Deus da guerra, Deus da guerra, Espírito de ressurreição, anjos, anjos, anjos de cura, sobre os leitos de hospital, é isso. Ei, 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 ei. Escreva, escreva. Pelo Espírito da fé, os pensamentos, a palavra, a vida. Ei, 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 ei. Vem Espírito e se mova, e se mova sobre cada um que está vindo agora, ouvindo essa voz. Espírito de Deus, se mova, se mova, se mova. Ei, 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 ei. Ore a Jesus, ore a Jesus. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o desejamos. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és.
Oh, Jesus. Ah, esse Espírito está aqui, querido. Esse Espírito. Oh, xarabababa. Xererererererei. Xaralalalalalalala. Rabababababa. Oh. Comece a adorar o Senhor aí. Eu não sei o que você vai fazer esse dia, mas não perde, porque Jesus está fazendo algo agora. Rabababababa. Comece a tocar, papai. Comece a tocar agora. Vai. Flui, Senhor. Flui, Senhor. Deixa o Senhor tocar sobre os teus pulmões, fôlego de vida, sobre a sua procrastinação, sobre a tua letargia, sobre a tua passividade. Vem. Rababate. Toca, Senhor. Queima com fogo. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, na água e no fogo. Põe a mão no teu ventre e receba agora o fogo do Espírito Santo. Receba agora o Espírito de ressurreição. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vive. Rababababababa. Rabarababa, shote cantaraba. Levanta-te. Eu sinto no meu espírito pessoas se reconciliando com o Senhor. Eu vejo pessoas prostradas na presença do Senhor. Oh, eu vejo. O Senhor te diz, filha. Esse não é o seu lugar.
Preste atenção. Eu não te chamei para prostituição. A prostituição pelos olhos. Eu te chamei para me adorar. Um dia as asas do meu espírito, elas bateram nas suas costas. E você viu a minha águia. Sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Oh, oh. Estenda a tua mão aí na tua casa. Ainda que segurando o celular em uma, estenda a tua mão. Porque eu quero declarar agora que o Senhor, Ele coloca nas tuas mãos a unção dessa estação. A unção que vai te fazer ficar de pé. A unção que vai mudar o teu caminho hoje. A unção que vai tirar o desânimo, a vontade de parar, que vai te fazer agora voltar a ter sede de Jesus. Senhor, aquece agora essas mãos e sopra o fôlego de vida, o espírito de fé e de ressurreição. Agora, receba!